Creia, Pedro, e o poder do Espírito Santo virá até você. Quando? Volte para Jerusalém e espere. Só assim estarás pronto para profetizar a palavra. Por que Jesus falou para seus discípulos ficar em Jerusalém? É um questionamento que muitos fazem, acerca da presença de Deus. Muitos dizem: eu não consigo sentir a presença de Deus. Outros questionam: eu não consigo me entender porque eu não sou usado por Deus. Quero que nesse vídeo nós venhamos aprender que há uma diferença muito grande em ser usado por Deus e sentir a presença de Deus. Que através dessa palavra o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nós possamos assim estar mais próximo do Senhor e entender a sua vontade mediante a nossa vida. Amém? Que Deus possa estar te abençoando, que esse vídeo possa ser edificante para a sua casa e você possa tirar suas dúvidas. Quero orar por você nesse momento, quero interceder por sua vida e entregar ela na mão do Senhor. Soberano Deus eterno Pai, nesse momento eu quero abençoar, Senhor, esse que está me ouvindo, onde chegar esse vídeo, onde chegar a minha voz, Senhor, que o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que o Senhor possa nos revestir do seu poder para fazer aquilo que o Senhor deseja nessa terra. Amém? Irmãos, estamos diante de um tema abençoado para nossas vidas, A subida do Mestre Jesus aos céus, mas antes dele deu uma ordem para os seus discípulos, disse: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Para não ficar só em minhas palavras, quero ler com os irmãos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 24, verso 49 até o verso de número 51, que diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Jesus falando para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Verso 50: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. Verso 51: e aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. Que passagem maravilhosa, irmãos? Antes do nosso Senhor e Salvador ascender aos céus, ele deixou alguns direcionamentos para que nós pudéssemos entender por que muitas coisas não acontecem na nossa vida, Acho que você já se questionou assim também como eu: por que eu não sou usado por Deus? Por que Deus não manifesta em mim o dom que em outras pessoas é manifesto? Porque eu não sou útil para o Senhor? Eu creio que nesse vídeo você vai entender por que às vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, porque eu já fiz esse questionamento e o Senhor me respondeu através da tua palavra. Lembre-se de uma coisa: Deus sempre vai responder as perguntas dos seus. Sempre. A questão é de que forma você está tentando alcançar essa resposta. Porque muitos correm atrás de resposta através de um profeta, de uma profetisa, através de um louvor, e quando na verdade Deus está a todo momento nos respondendo. E a principal forma que Ele nos responde é através da sua poderosa palavra. Então fique atento nesse vídeo que nós vamos entender como ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Estamos aqui diante de um vídeo, uma passagem abençoada, que fala acerca do nosso Senhor ascendendo no céu, mas antes ele dá um direcionamento, Ficar em Jerusalém. Então nós entendemos que Jesus caminhou 3 anos e meio nessa terra, ensinando e mostrando o que é o reino de Deus. Ele deixou discípulos, pessoas cujo qual iam ficar após a sua subida para continuar o seu legado. E esses discípulos nós sabemos que são os 12. E ele, antes de subir ao céu, ele dá um direcionamento. Ele olha para os discípulos, ele fala com alguns e diz: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Se nós vemos o texto em si, nós vamos ver que está dizendo assim: a promessa do meu Pai. Ou seja, então ele está baseado em uma promessa, em algo que ia acontecer, mas era necessário os discípulos seguirem algo. Está aí um motivo que algumas coisas não acontecem na vida de muita gente. Não está acontecendo na sua vida. Por quê? Tem algo a ser seguido, algo a ser respeitado que você possa não estar fazendo. Creio que depois desse vídeo, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui,
né, eu tomei anotações aqui, é que quando Jesus ele está para subir os céus, ele reúne os discípulos, né, e ele fala algo muito interessante. Ele diz assim, ó: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Entenda que Jesus está falando algo aqui muito poderoso. Isso se chama direcionamento, né? Jesus está direcionando os seus discípulos acerca do que eles têm que fazer. É como se ele tivesse dito, ó, existe uma promessa, mas para que ela se cumpra na vida de vocês, vocês têm que ir para tal lugar, vocês têm que fazer tal situação. Não é assim na nossa vida? Quando você entra num emprego, você vai no trabalho, para você conseguir galgar cargos maiores, você tem que fazer o quê? Seguir as normas da empresa, né? Eu já trabalhei como vendedor da Coca-Cola e eu cheguei lá como promotor de merchandising. Com o passar do tempo eu tornei vendedor nível 3, nível 2 e nível 1. E para mim poder chegar a uma gerência, um cargo de supervisor, eu tinha que fazer a faculdade de marketing para depois ser avaliado pelos diretores, se assim eles poderiam me colocar num patamar maior. Então isso tudo se chama direcionamento. Então Jesus estava direcionando, olha, a promessa só vai vir se vocês estiverem naquele lugar. Vocês têm que estar lá, porque é de lá que vai ser manifesto, é lá que vai descer. Primeira coisa que eu quero que você coloque na sua vida e na sua mente: tenha direção do que você quer fazer. Tenha direção do que você quer na presença de Deus, no reino do Senhor, na sua casa, na sua família. Mas eu não trabalho na igreja, eu não tenho intenções de ser um ministro, de pregar. Mas você pode utilizar a presença, o revestimento de Jesus através do Espírito Santo para cuidar da sua casa, da sua família, tendo direcionamento. O direcionamento é muito importante. Você vê pessoas que ficaram ricas e pobres. Por quê? Porque não tiveram direcionamento do que fazer com o dinheiro. Não sabiam o que fazer. Gastaram em prostituições, em mulheres, baladas, dando dinheiro para as pessoas que na verdade não tinham, não podiam receber esse valor porque não tiveram direcionamento. Então o primeiro ponto que nós temos que entender é o direcionamento. Você tem que saber o que vai fazer, para onde ir, aonde investir, o que falar. Muitas pessoas estão se destruindo porque não se direcionam, não tem um norte, não sabem onde seguir. Então que nesse dia, nesse momento que você está ouvindo essa mensagem, você possa pedir a Deus, o Espírito Santo, de dar direcionamento. O que é que você quer da vida? Essa é a pergunta certa. O que é que você quer da vida? Até onde você quer chegar? Até onde você pretende chegar? Quais são os seus objetivos? Tem que ter um direcionamento, você tem uma motivação para chegar até esse local. Primeiro ponto que Jesus está nos ensinando aqui, olha: ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Então, ó, vocês estão aqui comigo, mas vá para Jerusalém e ficai lá. Ponto 1, direcionamento. Segundo ponto, o que é que nós podemos aprender com esse ensino? Segundo ponto, localização. A localização é muito importante. Eu sigo uma página de empreendedorismo digital e ela fez uma reflexão muito interessante. Ela pegou uma garrafa de água mineral, mesma coisa, mesmo conteúdo, e simplesmente nos mostrou que no supermercado ou numa loja ela valia R$2, mas no aeroporto ela valia 10. E as pessoas compravam sem reclamar, porque não é o que você tem para oferecer, não é quem é você somente, mas depende do local onde você está. Você pode ser a pessoa mais esperta, mais inteligente, mais abençoada, mais desenrolada, a pessoa mais intelectualizada, uma pessoa que tem vários tons de talento, mas se você estiver no local errado, a sua valorização vai ser errada. Então entenda que a localização faz também você ser revestido, porque com a localização vem a valorização. Então imagine comigo que a pessoa, se Jesus fala assim: vá para a cidade de Betânia, não, vá para a cidade de Cafarnaum. Olha a localização: ficai, direcionamento, ó, vá para a cidade de Jerusalém. Então tinha um porquê, tinha um motivo, não era por acaso. E sabe qual é o motivo? Se você for pegar o mapa mundo,
você observar, em todos os estados, em todas as cidades, existe o marco zero. O que é o marco zero? É onde começa todas as coisas. Se você for observar uma luta de UFC, quem domina o centro domina todo o octógono. Pode observar, porque você pode ir para todas as direções e seu adversário vai ser visto. O marco zero da terra é Jerusalém. Entendeu por que Jesus falou ficar em Jerusalém? Porque lá serão revestidos de poder, porque dali ia ser influenciado o mundo, porque é o marco zero. Então nós temos que entender, nós temos que parar e avaliar a empresa que você está, a igreja que você frequenta, os locais que você está, as amizades que você tem, os familiares, os parentes que te cercam. Porque se você não entender isso, você nunca vai ser valorizado ao nível que você merece. Isso é questão de merecimento, não é questão de que alguém gosta, tem que merecer isso. Então, quando Jesus fala, ficar em Jerusalém, porque até do alto seja revestido de poder, está dizendo, ó, vá para tal lugar e ficai lá, porque lá serão revestidos de poder, porque a promessa está lá. Ou seja, então a promessa vem muito antes do que os discípulos serem chamados. Já era para estar em Jerusalém, mas Jesus precisa preparar alguém para receber lá. Então o primeiro item que nós entendemos é direcionamento, para onde eu vou, o que eu quero. Segundo item, localização. Efésios 6,10 diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Você sabia que os principados e potestades, eles são territoriais? Eles agem mediante territórios, cujo qual eles dominam. Você pode observar que em cada país tem uma potestade que age diferente. Você vai na África, você vê que é um estado de miséria. Você vai em outro lugar, você vê que é um estado de prostituição. Você vai em outro lugar, você vê que é um estado de guerra, é um estado de morte. São principados que reinam e habitam ali. E ali eles fazem sua influência. Você pode ver que Jerusalém foi a capital do mundo que influenciou espiritualmente. Todo mundo conhece Jerusalém. Todo mundo sabe que Jesus esteve lá, veio de lá. Todo mundo sabe por quê? Porque de lá nasceu o Salvador. Então a questão é espiritual. Vamos entender isso. Primeiro ponto, direcionamento. Segundo ponto, localização. Onde você tem andado? Onde você tem estado? Com quem você tem que se comunicar? Então, localização é muito importante para que nós possamos assim receber de Deus. Amém? Tem muitas pessoas que estão em locais que eles nunca vão conseguir desenvolver o seu talento. Nunca vão ser revestidos de poder, porque o nível de espiritualidade é muito baixo. As lideranças que ali estão em si não entenderam ainda o que é o Evangelho. Estão preocupados com muitas coisas, menos com o poder de Deus, com a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas. Então que esse vídeo possa te ajudar você a entender, a achar o seu lugar. Às vezes o problema não está em você, mas está na localização que você está, no local onde você está sendo plantado. Aí você vai viver, desenvolver e morrer, não vai ver nada acontecer na sua vida. Por quê? Porque a sua localização está errada. Então ore a Deus. O que eu faço, evangelista? Eu saio de lá, ore a Deus, peça ao Espírito Santo para que Ele possa te direcionar para o local certo. E assim as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Amém? Então o primeiro ponto é direcionamento. Vai. Segundo ponto, localização. Fique. Terceiro ponto e último, que é o mais importante, é o preparo. É o preparo. Você pode ter um bom direcionamento, você pode estar num local bom, mas se você não estiver preparado, você não vai conseguir. Porque o próprio Jesus fala, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para que possa ministrar o Evangelho. Olha que eles andaram com Jesus, eles viram os milagres, foram ensinados. Jesus, tudo que falou, tudo que pregou, aconteceu. E Jesus ainda está falando, vocês precisam de um revestimento a mais. Vocês precisam de um preparo a mais, porque nós nos preparamos terrenamente, com estudo, com conhecimento, com leitura, com tradução, mas espiritualmente só o Espírito Santo tem o poder de nos revestir. E esse revestimento vem da nossa principal e maravilhosa obediência a Deus. Então talvez você não está conseguindo, de fato,
se revestir, se sentir útil com as coisas acontecer, porque está faltando revestimento. Entenda que há uma diferença em sentir a presença de Deus e ser revestido do poder. Todos que são revestidos faz algo a mais. Dá um estudo, dá um ensino. Deus manifesta os dons, abre igrejas, cria situações que mudam a história de vida das pessoas. Porque as pessoas olham, tá na igreja, só vão ser úteis se eu abrir igreja, se eu pregar. Não, mas Deus te deu um dom de ganhar dinheiro. Se é um bem financeiramente, onde você pode abrir uma instituição que pode ajudar os carentes, necessitados, dando suporte para a igreja. Talvez você é um médico, um doutor, um empresário, onde você pode ajudar pessoas que estão com câncer, pessoas que estão com problemas fisiológicos, problemas de visão. Então, nem sempre você tem que adequar, você está na igreja, a fazer algo dentro de um ministério cristão. Dentro de um ministério da igreja. Tem coisas que você pode fazer o reino de Deus crescer sem precisar necessariamente ser dentro da igreja. Você é um doutor, um médico, você pode prestar assistência a pessoas carentes que não tem como pagar, indo até elas e glorificar o nome de Deus e falar do Evangelho, fazer a vontade de Deus. Então, o revestimento do Espírito Santo é para fazer grandes obras. Deus me deu um dom de ensinar, de ministrar, de palestrar, de se expressar, de ler a Bíblia e conseguir mensagens com qual vai te edificar. Mas eu sei que nem todo mundo recebeu isso. Tem gente que recebeu para louvar, para trazer as pessoas à adoração genuína em Cristo Jesus. Gente, tem espaço para todo mundo. A Bíblia diz que a seara é muito grande e poucos são os ceifeiros. Só que as pessoas estão assim, ó, que nem aquele animal de carga, olhando só para o altar. Não, eu quero estar lá no altar, onde as pessoas me veem. Quando na verdade, o que faz a diferença não é você estar no altar, o que você faz em secreto, em oculto, tempo de oração, de leitura, meditação. Até aqueles que estão no altar recebendo destaque, ficarem ocultos, leram, meditaram, estudaram. Não se enganem, achando que o altar é glamour. Não, o altar é o local de entregar o sacrifício, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então que essa palavra possa enraizar, ser gravada na tábua do seu coração. Que você possa entender que se você não está sentindo a presença de Deus, se você não está tendo direcionamento, porque há uma diferença em sentir e se revestir. A presença de Deus qualquer um sente, até os demônios. Lembra quando Jesus chega naquele local que ele coloca o pé, que os demônios falam? Já vieste nos perturbar antes da hora? A presença dele foi manifesta. Jesus olha para eles, o que é que eles falam? Deixa que nós entramos naquela manada de porcos. Aí Jesus pega e vai, eles entram e se precipitam, caem no precipício. Ou seja, até os demônios sentem presença. As pessoas têm a mania errônea de dizer, nossa, a presença de Deus foi notória, mas a presença de Deus é notória em qualquer local. Basta nós orarmos, lermos a palavra de Deus, ou louvarmos, a presença dele é notória. Agora o revestimento deles é para poucos. Poucos podem ser revestidos do poder de Deus, porque Deus só reveste pessoas que vão fazer algo pelo reino de Deus. Você quer o revestimento para quê? Só para falar? Para gravar vídeo na internet e dizer que tem o revestimento do Espírito Santo, que tem o Espírito Santo, e se edifica em quê? Isso ganha alma de quem? Se você quer de fato ser revestido, entenda que Deus vai ter que te colocar em locais maiores, porque tudo que é dado é cobrado. Quando mais é dado, mais é cobrado. Então, se você quer algo da parte de Deus, se prepara. Ele vai te levar em algum lugar, vai te levar a alguma pessoa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus possa inflamar o seu coração com esse desejo de ser revestido pelo teu Espírito. Que Deus possa inflamar a sua mente ao ponto de você perder dias de noites de sono para orar, para ler, para que o Senhor possa te usar poderosamente, mas para a glória e honra do nome dele. Que tudo que nós fizermos seja para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que você possa ter recebido essa palavra na tábua do seu coração. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que você possa, de fato, ter o revestimento do Espírito Santo e fazer com que o Evangelho seja propagado mais e mais e mais. Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir. Que a sua casa, a sua família seja abençoada em nome de Jesus.